pessoal tá entrando aqui. Salve Maria, Ronaldo, Pedro Henrique de Castro, Lucas, Iago, Márcia. O pessoal tá entrando aqui para nossa live com o Guilherme da Edições Cristo Rei. Essa editora aqui maravilhosa. Nós vamos comentar um pouco a Jéssica, o Lucas da Calvário. Salve Maria, Iago. Nós vamos comentar um pouquinho sobre as edições Cristo Rei, agora com meu amigo Guilherme lá da Edições Cristo Rei. Tiago. Vou só esperar ele entrar aqui para nós darmos início à nossa live. Guilherme entrou aqui, convidá-lo. O pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos, um abraço a todos. O pessoal está entrando aqui ainda. Por enquanto. Opa! Boa noite, Alessandro. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, estou muito bem. E você? Família? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só colocar o fone de ouvido aqui para não dar retorno aí para você. Tranquilo. Tá me ouvindo bem? O pessoal está entrando também. Estou ouvindo certinho. Beleza. Bom, meu amigo, quer se aí, apresentar pessoal, um pouco? Thiago, Pessoal Lucas, aqui. Laura. Padre Fonseca, sua bênção, Padre Fonseca, sua bênção. Marcelino, Paulo, boa noite. O pessoal está entrando aqui ainda, né? Christopherson. Ó, o Tiagão aí. Tiagão do Instituto São Pedro de Alcântara, grande amigo. Blind Guardian, é óbvio, cara. Sem dúvida nenhuma. Não, é difícil. Não, é difícil, cara. Eu tenho dúvida. Eu quero ver Iron Maiden ali. Mas eu acho que é Blind... Ó, inclusive, eu não sei se você gosta não, Alessandro, mas eu gosto aí, ó. O meu negócio é no vinilzão até hoje, ó. Eu tenho tudo aqui. Vou falar pra você que eu não ouço não, viu? Eu não tenho... Cara, eu tive uma fase assim de afastamento, né, para um pouco. O Thomas Juliano, muito amigo meu, também teve. Ele conta isso. Acho que ele tinha até um curso sobre isso. Uhum. Ele estava planejando. Mas eu tive um momento que eu dei uma afastada para analisar, né, E eu, assim, acho que essa discussão sobre música, a minha posição hoje existe uma música que vem diretamente do inferno, né? A escotilha do inferno abre, aí é o funk carioca e adjacências, né? Semelhantes que tem no mundo afora. E no outro extremo você tem a música sacra, né? Claro. Que é canto gregoriano, a música para liturgia, e no meio disso você tem a música popular, vamos dizer assim, em geral, né? E a arte, e ela tem gradações. Claro. E aí eu vejo que dentro disso você aplica aquele princípio experimentar e tudo, ficar com o que é bom, analisar, né? Claro. Por exemplo, essas bandas mais pesadas, elas têm, quando você entende ali um pouco a proposta, eu não estou falando aqui de aquelas berradeiras, não, estou falando de bandas mais pesadas, mas que tem melodia, tem arranjos, tem coisas com orquestra. Eu mesmo comecei a gostar de música clássica por causa dessas bandas, porque os caras têm uma formação erudita, né? E colocam essas referências ali, enfim. Mas o papo é sobre música, né? Uma arte, só para falar que uma arte que a gente pode ir conversando e depois a gente entra nos livros, né? Uma arte que tem que ter forma, né? E tem que ter um fim bom. Parece que essas principalmente a forma, né? E o fim é segundo ponto. Mas parece que a forma eles estudam muito, né? Essas bandas maiores, os caras são feras, não tem nem como a gente falar nada, né? E o fim, eu não sei, eu não posso julgar porque eu não ouço, né? Eu não ouço não porque eu tenho preconceito não, viu? Porque eu nunca preguei pra ouvir mesmo. Hoje mesmo eu estava ouvindo um bate-papo com o vocalista. Pessoal, o tema da live, só para antes da gente entrar nela mesmo, o tema da live é sobre o devocionário, tá? Da Edições Cristo Rei. Mas é que alguém perguntou ali sobre duas bandas e eu comecei a responder. A gente já vai entrar.
Mas só para um último comentário, né? Eu estava vendo um bate-papo com o vocalista do Blind Guardian, né, dessa banda alemã, e perguntaram para ele sobre essa questão da música. Ele falou: a música para mim, esses caras, assim, muitos deles, eles ficam ali nessa questão do entretenimento, né? Então ele falou assim: olha, eu vejo como entretenimento, mas eu vejo também como um elemento transformador. Eu quero oferecer uma coisa de qualidade para as pessoas, porque eu entendo que a música ela pode ajudar as pessoas a se regenerarem, né, de alguma ferida, a dar um sentido. Bom, não é ali ainda, o cara não está falando ali a parte metafísica, mas pô, já está bem interessante, né? Assim, o cara tem uma preocupação com o ouvinte dele, né, de oferecer uma coisa elaborada, enfim. Então, De certo modo, o fim da busca é boa, né? Que eles querem compor, né? exato. E é interessante porque o Blind Guardian é muito conhecido pela afinidade dos membros com Tolkien, né? Eles têm um álbum Olha, sobre o Silmarillion, eles têm a música sobre o Senhor dos Anéis, sobre o Hobbit. E aí hoje nesse bate-papo perguntaram para ele se ele, aí a Luísa, minha esposa, obrigado, dá tchau aí pro pessoal. Perguntaram para ele se ele tinha interesse em conhecer alguma pessoa famosa que ele admirava. Ele falou assim: não tenho muito, mas tem uma pessoa só que eu teria vontade de passar um tempo com ela, era o Tolkien. olha Porque aí. eu já estudei a vida dele e a vida dele realmente é interessante. Você vê, né? Um católico, às vezes o cara nem prestou atenção no elemento católico do Tolkien, mas atrai, né? A Claro. pessoa sem perceber é atraída. É aquela coisa, a gente vai mudar o assunto completamente aqui, né? Mas é aquela coisa do ícone, né? Eu tô lendo agora Dostoiévski e ele sempre usa isso nos seus livros. Diante de um ateu, por exemplo, do Ivan, ele não põe um intelectual apologeta e tudo mais, ele põe o Alyosha, que é um ícone, como se fosse uma personificação do Cristo, né? Então é isso que nós devemos fazer, né? Ser também assim, né? Antes de tudo, com a nossa vida, tentar irradiar esse cristianismo e que impacta as pessoas, né? Que causa impacto nas pessoas, não tem jeito. Mas é isso, vamos entrar na nossa live, Guilherme? Vamos lá. Nossa live? Vamos lá. Então, vou só me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Guilherme Ferreira Araújo. Eu sou o idealizador das edições Cristo Rei, e que eu mantenho junto com a minha esposa. Nós começamos a editora em 2011 e daí durante os primeiros anos nós fomos ali tentando pouco a pouco ir publicando alguns títulos, mas a gente decidiu tentar dar realmente começar a investir de forma mais forte nosso tempo, nossos recursos de uns 2 ou 3 anos para cá. Graças a Deus a gente tem conseguido, e pessoalmente é o trabalho que mais me apaixona. Eu também, esse é o meu trabalho principal, é na plataforma Citizen Go, aquela plataforma de petições online, Uhum. Provida. Eu sou responsável aqui no Brasil, e também eu faço trabalho de tradução. E a Cristo Rei está ali, né, como um projeto de apostolado e é um ideal mesmo. Hoje está como o Sidney Silveira, um amigo meu aqui, eu admiro muito. Ele fala assim: tira-pão, né? Não é ganha-pão, é tira-pão. Mas essa paixão pelos livros, né, de ver um livro, acompanhar o processo de edição do livro, ver o livro ser editado, ver as pessoas recebendo o livro, receber o feedback das pessoas, dos leitores, né, e ver que às vezes um livro pode mudar o curso de uma vida, né? Claro. Isso é uma coisa tremenda e eu sempre pergunto a Nosso Senhor na minha vida de oração se é isso que Ele quer, e quando Ele achar que não deve continuar, não vai continuar, né? Aquela máxima, né? Deus deu, Deus tirou. Então, é isso. É isso aí, Guilherme. E assim, eu acompanho o trabalho da editora, eu sempre falo que vocês têm um toque na nossa página também, porque vocês foram a primeira editora que nos apoiaram, de certa forma, né? Vocês nos enviaram alguns livros lá atrás, tem uns 2 anos e meio, 3 anos, e enviaram inclusive esse aqui, Catolicismo no Brasil, livraço, todo mundo devia ler, a gente estava comentando esses dias, né? Que as pessoas têm uma fantasia do catolicismo pré-conciliar e tudo mais, mas a gente pode entrar nisso mais pra frente. Mas é uma marca que eu acho que, desde o início da editora, né, essa consagração, acho, por assim dizer, a Virgem Santíssima, que sempre tem em todas as edições, desde o início,
essa imagem de Nossa Senhora aqui atrás, que é uma coisa que eu falei, poxa, eles estão com um trabalho de um apostolado mesmo, né? Guilherme, se não fosse um apostolado, não teria como se manter mesmo, que como você disse, é tirar pão. Não, e eu achei legal, Alessandro, que você percebeu isso, né? Tem esse detalhe do ícone de Nossa Senhora que foi, se eu não me engano, foi a sugestão do designer que fez o logo, que me Uhum. ajudou, né, a desenvolver. Ele executou o projeto do logo e quando ele fez essa sugestão de colocar com as primas, né, que foi a primeira publicação, eu falei, não, cara, tá muito bonito isso aqui, vai ficar em todos os livros, assim, vai ser padrão. Mas existe um outro intercessor também, um outro padroeiro ah, que ele ainda não está, ele está de alguma forma contemplado no nome, que é o Anacleto Gonzalez Flores. E por que isso? Porque eu tenho, hoje eu moro em Brasília, né, mas eu sou de Belo Horizonte. Quando a editora surgiu, quando veio a ideia da editora, foi exatamente na época em que eu descobri a Epopeia dos Cristeiros através de um amigo meu, que é meu padrinho de crisma, o Diego Hernandes. Ele é mexicano, já mora no Brasil há quase, acho que já está dando quase 20 anos. Ele veio com a esposa, com os filhos, tem 10 filhos, um grande amigo. E ele é de Guadalajara, de Jalisco. E Olha conhece aí. profundamente a história. E não só isso, ele teve que. Porque esse tema dos cristeiros no México, até muito recentemente, era, era tabu. Então, o Diego, ali, quando ele estava na adolescência, ali, anos 90, ele conta que não era fácil achar livros sobre o assunto. E muitas vezes ele tinha que comprar os livros de forma clandestina. Clandestina. É, então, quer dizer, a pessoa tinha que realmente ter uma paixão pelo assunto para poder estudar, para correr atrás, para conseguir os materiais, etc. Né? E esse amigo meu, ele no México, ele tinha uma relação muito boa com o arcebispo de Guadalajara, que é uma diocese muito importante lá. Não sei como é que está hoje, ainda acho que se mantém mais ou menos da mesma forma, mas para quem não sabe, esse é um dos maiores seminários diocesanos do mundo. Olha aí. A média assim de 200 seminaristas, um seminário muito bom. Até muito recentemente, no seminário de Guadalajara, até questão de 5 anos, até 5 anos atrás, os seminaristas não podiam usar nem computador, para vocês terem ideia. Assim, um seminário muito bom, um zelo com a formação. Então, existe uma qualidade de formação na igreja no México que não tem tanto aqui no Brasil. E por essa boa relação que ele tinha com o arcebispo, ele conseguiu, e alguns amigos, ele conseguiu uma relíquia de primeiro grau do Anacleto Gonzalez Flores. Essa relíquia está lá, fica na casa dele, né? Ex ossibus, é um pedaço do osso do Anacleto Gonzalez Flores. E justamente no momento em que eu estava passando ali por minha crise de raditradismo chulesento, e o que eu entendo pelo raditradismo chulesento? É aquele que se diz tradicionalista, arrogante, petulante, que não sabe grego, latim, hebraico, aramaico, nunca leu sequer o catecismo que ele critica, o amarelo, nunca, sequer leu para criticar, eu era assim, mas que ficava rotando coisas que havia lido em meia dúzia de blogs na internet, né? Se achava o mini papa, né? E Santo isso. graças a esse amigo, ele me tratou de forma assim muito dura mesmo, me xingava e falava, cara, você é um arrogante, assim, me batia duro. E foi muito bom, porque foi um trabalho de amigo, de homem, caritativo, de mostrar a realidade. Olha, você é um arrogante, um babaca que não sabe o que está falando. E foi justamente rezando diante da relíquia do Anacleto que eu comecei a me dar conta disso. Eu acredito que foi uma graça mesmo. E em dado momento brotou essa ideia da editora e o nome veio pronto, Edições Cristo Rei. E a ideia do logo, né, da coroa de espinhos, veio tudo pronto, assim, ó. Foi uma coisa muito marcante, né? Até quero deixar registrado uma coisa, talvez algumas pessoas vão ficar chateadas, não sei como é que é o pessoal que está assistindo, mas existe um apostolado de um padre daquela resistência, né, pessoal do Dom Williamson, se eu não me engano, no interior de Minas Gerais, que
usou o nome 2, 3 anos depois que a Cristo Rei já existia, pegou o nome e criou lá um blog, Edições Cristo Rei. Algumas pessoas até acham que é a mesma coisa. Não é. Não é. Né, o nome é uma coisa muito chata, eu já tentei resolver, já mandei e-mail, não respondem. Aquela coisa, né? Não sei qual é a intenção. A impressão que dá é assim, né? Aquela coisa, olha, eu sou melhor porque eu sou tradicionalista, então assim, eu não devo satisfações, né? Então, assim, eu acho lamentável porque tem como provar, tem toda a documentação, registro de domínio, etc, etc, né? Mas só para deixar isso consignado, porque é uma coisa que chateia, porque já houve uma Claro. tentativa de resolver, etc, e nunca, sempre foi ignorado, né? Então esse é mais ou menos o contexto, né? Então tem essa relação muito forte com o Anacleto. E também porque um livro dele que a gente vai publicar, né, falando já de futuras publicações, Tu Serás Rei, temos até uma carta do arcebispo de Guadalajara, autorização da família para publicar o livro, porque no México os direitos autorais de autor eles duram 100 anos, não são 70 anos, né? São 100 anos. Nas primeiras páginas desse livro, Tu Serás Rei, que é um discurso inflamado, chamando principalmente o jovem para a tomada de consciência e para a vida de apostolado. Na primeira página ele fala, olha, nós nos perdemos por um lastro de covardia e de pusilanimidade, né? Aquilo ali me marcou e eu falei, eu sou um pusilânime, eu sou um lixo de Nada. pessoa, um arrogante. Então, assim, ainda tem essa identificação intelectual com o estilo dele, né? Um cara muito inflamado, o Anacleto. Os livros, os textos Colérico. dele parecem colérica, aquela coisa, não sei se era colérico ou sanguíneo, um dos dois, né? Mas talvez, mas ele era esse cara assim, aguerrido, de uma cultura extraordinária, assim, nos livros e nos textos dele, as citações de escritores era tudo de cabeça, assim, ele tinha citação, ele citava Chesterton, esse é um erudito, então isso me marcou muito também, então eu tenho essa identificação pessoal, espiritual, vamos dizer assim, pela né, a forma como ele como ele encarou a cristiada, né, porque muitas pessoas não sabem, mas ele inclusive chegou a ser chamado de Gandhi mexicano, porque ele não aceitou a luta armada até o final, quando ele viu que realmente estavam esgotadas todas as possibilidades, foi que ele aceitou, porque ele era contra a luta armada. Né? E depois ele aceitou e acabou coordenando também. Né? Não tem jeito, Então né? tem essa. Ele é um patrono, eu quero encontrar alguma outra forma de colocá-lo nos livros, não sei se um ícone, alguma coisa, mas eu tenho muita vontade de encontrar como tem no Nossa Senhora, né? Mas digo que as pessoas conhecem ele também, né? Porque ninguém ouve o nome desse. Eu não sei se como está a situação dele, se ele tá em processo de canonização, não sei, Ele é né? beato, ele já foi Beato, beato. beatificado e parece que o processo de canonização está bem adiantado, pelo que eu Olha aí, sei. Então, maravilha. em breve, pode ser que ele seja canonizado e, inclusive, o devocionário, já entrando no tema, né, o devocionário tem uma apresentação que foi redigida pelo Rafael Vitola, que foi o organizador do, do devocionário, e logo em seguida tem um texto do Anacleto que está na nossa edição do livro A Guerra dos Cristeiros. Aí eu resolvi colocar lá também o texto para que ele reine, para que Cristo reine, porque é um resumo, assim, eu acho que é uma síntese do estilo dele. Né? Eu até coloquei ontem no Instagram da editora o trecho final, quando ele fala das múmias de sacristia. Né? Essa expressão, para mim, é muito marcante. A gente tem que deixar de ser múmia de sacristia, cara. Perfeito, Né? perfeito. Acho que um dos males do laicato aqui no Brasil ainda é isso. E eu me incluo também. Né? Claro, Não quero julgar as pessoas. o Guilherme, talvez seja isso e talvez seja essa coisa de as pessoas se convertem, mas elas não têm buscado conhecer profundamente a doutrina da igreja. Esses side-thread aí que parecem conhecer a doutrina da igreja, que parecem ser, que ficam soltando frases de santo em cada frase, eles não conhecem a doutrina da igreja, senão eles não seriam isso. Mas eles repetem só, né? Não conhecem profundamente a doutrina da igreja, leem no máximo um ou outro livro de devoção, mas aprofundada na coisa mesmo, no cerne do catolicismo, eles não conhecem.
E são essas múmias de sacristia mesmo, né? Então a gente tem que incentivar mesmo. Por isso que eu falo que as editoras são muito importantes aqui no Brasil, porque não temos, não tínhamos até uns 5 anos atrás, você sabe melhor que eu, muitas opções aqui no Brasil. Tinha que quem não sabia ler inglês, quem não sabia, até hoje, né, um pouco, mas quem não mudou o cenário, mas ainda é assim. Quem não sabia ler espanhol, muita literatura católica em espanhol, mas quem não sabia ler inglês e espanhol ficava sem conteúdo bom, Eu profundo. acompanhei, Alessandro, esse cenário de perto. É até uma história interessante de se contar, se você me permite. Eu Claro. conheço o César Kim, do SEDET, já há vários anos, desde a época que a Eclésia foi fundada. A Eclésia foi idealizada na casa de um amigo meu, o Anthony, que é ainda, no começo ele foi nominalmente sócio da Cristo Rei. Ele ajudou nos projetos, enfim, pôs grana na editora no começo. Um grande amigo. E hoje ele é um sócio honorário, vamos dizer assim, né? E aí, naquela ocasião, ali, 2007, mais ou menos, 2008, realmente, nós tínhamos, se eu não me engano, nós tínhamos, existia a permanência, já está há vários anos aí, mas eu não sei se existia a editora, se existia, era bem pequenininha e com pouquíssimos títulos, com títulos bons. Tinha e talvez tivesse uma que outra editora, mas assim, não havia. Porque muito. Até o pessoal da Calvária tem aí a livraria com o Sedete. Essas livrarias que o Sedete, que o César fez, que acho que foi uma grande sacada dele, Foi uma genial, né? eu tive a primeira delas, que foi a livraria, na época que eu era raditrade, chamava Livraria Tradição. Só que eu não era, assim, ninguém me conhecia, ninguém me conhece ainda, então eu não tive visão de falar, pô, esse negócio de rede social, vou investir nisso. Então, assim, eu tirava lá 100 por mês, não vendia quase nada, mas foi a primeira, né, tinha a Eclésia e a Vídeo Editorial veio logo depois. O primeiro site era foi a Livraria Tradição. E ele, acho que assim, eu sempre gosto de dar esse reconhecimento público ao César, porque ele abriu uma seara. Ele abriu uma seara, a Realizações, quando havia a parceria do Edson com o Olavo também, isso é inegável. Isso é inegável. Quem não gosta do Olavo, cara, assim, as pessoas podem não gostar. O que as pessoas não podem fazer é negar dados objetivos. Né? A Realizações, porque o que foi feito no começo, o Olavo entregou uma lista de livros essenciais, né, por exemplo, A Vida Intelectual, do Sertilange, que é um best-seller, já vendeu milhares de cópias aqui no Brasil. Os livros do Vogelin deve ter sido ao lado Os também, livros do né? Wegelin, exatamente, pô. E vários, aquela leva inicial foram indicações do Olavo, né? E aquilo realmente ajudou muitas pessoas a mudar de perspectiva em relação à possibilidade de autores. Claro. Eu fiz história na faculdade, era sempre os mesmos. Era uma coisa bem, Batida, bem batida, né? Então, e no nosso tendenciosa mercado também. católico era o quê? Era Paulos, Vozes, Paulinas, Loyola. Só tinha isso. A Loyola, cabe ressaltar aqui que as edições Loyola, porque tem a distribuidora Loyola e tem as edições Loyola. Né? A Loyola sempre publicou coisas boas, coisas ruins também, mas sempre teve coisas boas, principalmente na área de filosofia. Sim. Eles, por exemplo, eles têm deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, eles têm um livro do Giovanni Reale, que é um estudioso. História da filosofia, eu tô atrás desse livro aí, tá, cara? A história da filosofia, se não me engano, é da Paulus. Mas a Tá, Loyola tem um Paulo? livro, da Paulus. Ela tem um livrinho, a Loyola tem um livro do Reale. Eu não sei, é Fala de sobre uma o das sentido da duas. vida. Fala sobre o sentido da vida. O livro se chama Isso, A Sabedoria dos Antigos. isso aí. Cara, esse Sabedoria. livro é maravilhoso. Até quem quiser indicação de um bom livro sobre filosofia clássica, filosofia grega e uma exegese que coloca na perspectiva da busca do sentido, né, a introdução à metafísica, compra este livro. Eu vou até deixar aqui, ó, Eu tenho esse livro, Sabedoria dos Antigos. realmente é muito bom, realmente é muito bom. Ele vai lá falar sobre os nihilistas, né, a perda do sentido da vida e tudo mais, é muito bom mesmo. E é baratinho, cara, eu paguei acho que R$ 15 no livro.
Quem quiser indicar para algum amigo, talvez, por exemplo, que seja ateu, agnóstico, é um livro extraordinário para isso também, né? Porque ele vai fazendo essa contraposição. Saludos desde Argentina, historiadora católica. Saludos, Argentina, argentinos. ¿Cuál es el libro? El libro se llama La Sabiduría de los Antiguos, de Giovanni Reale. Perfeito. Argentina, o pessoal tem grandes autores lá, mercado editorial lá extraordinário. Bom, ô Guilherme, já entrando aqui mais no devocionário, por que você teve essa ideia de criar esse devocionário? Já tem alguns no mercado? O que você pensou para ser algo diferente mesmo dos demais? Ótima pergunta. É o seguinte, eu estou tentando achar aqui o devocionário que me inspirou, mas eu não sei se ele está aqui, ó. Uma congregação, através desse amigo, meu amigo Diego, né? Ele conhece e é amigo de alguns sacerdotes no México, de uma congregação, pequena congregação de sacerdotes chamados Cruzados de Cristo Rei. E, inclusive, um diácono dele estava de cerimoniário do Papa agora na Semana Santa, um barbodão, até o pessoal colocou a foto, ele é dessa congregação. E eles têm um devocionáriozinho maravilhoso, que é esse aqui, e tem essa pegada, né, de Cristo Rei, pelo nome da congregação, e tem um trabalho gráfico também muito bonito aqui, com esses detalhes aqui, né? Bom, a ideia inicial era pedir autorização deles para simplesmente traduzir, fazer assim, igual uma versão em português desse devocionário. Só que o padre que fez esse devocionário, ele é muito ciumento, assim, né? Ele tinha muito ciúme, né? O cara ficou anos compilando, trabalhando, dando... Realmente, assim, é muito... Quando você vê fisicamente, é um livro muito bonito, assim, muito bem acabado. E aí, nas conversas com o Rafael, eu comentei isso, e ele que botou pilha. Ele falou, cara, vamos fazer esse negócio, então, logo, acho que é uma baita ideia. E, né, o Rafael é um amigo, além de autor, editor. Fala um pouco do Rafael ali, porque a gente já falou que ele ajudou a organizar. Quem é essa pessoa que ajudou a organizar? Será que ele tem autoridade ou não, né? O Rafael, puxa. O Rafael Vitola é assim, ó. O Rafael Vitola, para quem não conhece, ele é delegado de polícia, pai de família, de 5 filhos, se eu não me engano, tem um no céu também. E um cara que foi dos pioneiros de apostolado católico aqui na internet, aqui no Brasil. Então, ele foi um dos fundadores do Veritatis Splendor, que até voltou, se eu não me engano, acho que o site foi retomado pelo Alessandro. Então, um cara que, assim, ele já... Essa discussão que o pessoal descobre, né, de Concílio Vaticano II, de missa, e o cara já tem 20 anos que ele está nessa. O Carlos Ramalhete, esses caras estão estudando esse assunto, e ele tem uma pegada na apologética, né? Liturgia e apologética, né? Ele entende. Só para vocês terem ideia, o Rafael Vitola, acho que foi no ano retrasado, teve uma querela sobre a questão da oitava de Natal e a abstinência de carne. O padre Paulo Ricardo divulgou a informação errada, que a oitava de Natal era solenidade, né? E que, portanto, não se seguia abstinência de carne. Quem corrigiu foi o Vitola, cara. Rafael Vitola, que deu os argumentos ali. E o Padre Paulo, com muita humildade, ele falou... O Padre Paulo aqueceu, sim. Só tô dando esse exemplo, gente, só para mostrar que o cara entende mesmo do assunto. O cara entende de liturgia. E de apologética também. Ele estuda muito protestantismo, vai nas fontes, lê, sabe a diferença entre luteranismo, entre anglicanismo, entre... Eu mesmo não sei, cara. Porque as pessoas acham que apologética é ficar fazendo meme com o cavaleiro cruzado da internet e figurinha do Lutero, né? E não é. Não é isso. Não é. No máximo você vai causar mais divisão do que causa mais divisão. É legal, é engraçado, mas não vai mudar ninguém, né? Só vai gerar mais divisão às vezes, né? Mas é engraçado. E a relação com ele veio, né, do livro Cristo Rei do Universo, que eu editei. Eu não lembro exatamente como, já tem vários anos, eu não lembro como que eu fiquei sabendo do livro, se foi por algum amigo, eu não lembro. Se eu vi ele divulgando, eu não lembro. O fato é que quando eu falei, Cristo Rei, a edição de Cristo Rei do Universo, eu falei, cara, se você tivesse editora,
achei interessante porque não havia um livro com uma apresentação tão ah, abrangente, né, sobre a devoção a Cristo Rei, a espiritualidade de Cristo Rei. Existe um livro, um livraço chamado Para que Ele Reine, de um intelectual francês chamado Jean Husset, 700 páginas. Inclusive, era um sonho publicar esse livro, mas não acho que ainda não é para o patamar da editora. Né? Um livro de 700 páginas, primeiro que ninguém vai ler, perdão, mas ninguém vai ler. Pouquíssimas pessoas vão ler. E segundo que é caríssimo, né? Tradução do francês, etc. E aí, bom, desde então, o Rafael, quem conhece ele, é um cara muito acessível, um cara muito atencioso. Pô, e assim, tem uma cultura, assim, o cara realmente, assim, ele não, você não encontra uma pessoa com nível de formação como a dele em qualquer lugar. E aí, Ele sabe o que tá falando, né? como ele não tem essa postura de guru, de mestre, do cara, às vezes, assim, ele é um cara muito de bater papo, de falar besteira, sabe, às vezes a gente nem presta atenção nisso, né, assim, desse cabedal de formação que ele tem. Então, assim, a gente conversa quase que, já tem muitos meses, a gente conversa quase que todo dia, e aí a gente, nesses bate-papos, né, de, pô, cara, vamos fazer. Ele botou essa pilha e falou, cara, vamos fazer. E aí, falando, né, do devocionário, assim, já entrando nos elementos, né, esta imagem aqui, da capa, ela Versão o Eric, digital ó, aqui, tá, Guilherme? está procurando o catecismo, encontrei pô, isso aí. Eu vou falar desse Livraço. catecismo, hein? É bom, eu tenho já li, tá? É muito bom. Gostei na época que eu li. Muito bom mesmo. Pode mostrar aqui, eu vou mostrando por aqui. Então, essa imagem, existe um site, para quem não sabe, chamado Catopic, com TH, catopic.com. É tipo um Shutterstock, um banco de imagens católicas, e as imagens são gratuitas. É uma comunidade de fotógrafos, os caras põem, você doa lá, eles pedem uma doação voluntária, e você pode usar em publicação, não paga nada. E alguém me indicou em algum momento, acho que foi um colega meu da Citizen Go que me indicou esse site. E eu entrei e falei, pô, as fotos estão muito boas. E aí, acho que foi quando veio a ideia de fazer o marca-páginas, eu fui lá procurar Cristo Rei. Catopic, eu vou colocar aqui. Digitei pra gente. Se eu não me engano, esse site acho que é mexicano, viu? Ou é de algum país da América Latina. Aí entrei lá, Cristo Rei, vi essa foto, falei, cara, que foto maravilhosa. Maravilhoso, né? Aí fiz ali já aquele experimento com o devocionário e, enfim, fiz ali Aí, quando a gente estava eu e o Rafael nessa conversa sobre devocionário, de como é que é a parte gráfica, eu lembrei da Marina Viana, a Nina, lá de BH, também uma amiga, uma querida, já conheço ela há vários anos, já conheci, eu falei, cara, a Nina acho que ela vai conseguir traduzir o que eu tô querendo pro devocionário. Aí eu falei com ela, na hora ela topou, ficou muito feliz. A Nina fez a capa do Guerra dos Cristeiros e fez a capa do Catecismo do Zé Pedro Galvão de Souza. Então ela já tinha trabalhado conosco. Já tinha trabalhado com você, né? Sim, Zé Pedro Galvão de Souza é um monumento. Sim, monumento. Isso aí. E eu falei com ela vai traduzir. Né? Eu mostrei para ela esse devocionário aqui dos cruzados, dei mais ou menos uma ideia e ela veio com essa proposta de miolo aqui, né? Com esses detalhes que ficou espetacular, né? Que estarão na versão impressa também. Isso aí. Essa versão é impressão caseira sua, não é oficial. Né? Só para pessoal. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é o PDF que a gente disponibilizou, o breve devocionário a Cristo Rei, que o Alessandro mostrou no celular. Tá? Eu imprimi só para as pessoas verem no papel. Né? Vai ser capa dura, fitinha, tudo certinho, né? Cara, vai ser uma obra. E aí veio, essa ideia do Cristo. E aí esse Cristo, eu acho que eu não mostrei ainda, mas eu conheci um ilustrador genial, um cara foda, assim, desculpa a palavra foda, um cara foda, que é o Bruno Solis, que fez essas ilustrações aqui, ó, que vão sair num outro livro nosso.
Depois você vai dar o spoiler pro pessoal aí, que você não Vou dar aguenta. spoiler. Olha, esse aqui, ó. Essa cena maravilhosa do Senhor dos Maravilhoso, Anéis. né? Então, o Bruno, aí o que ele fez? Ele fez uma ilustração desse Cristo Rei aqui, né? Com esse estilo de ilustração. E ela vai estar de página inteira antes do índice. Então, antes do índice vai ter esse Cristo aqui, só que nesse estilo de ilustração aqui, ó. Maravilha, maravilha. Vai ficar muito bonito, cara. Eu acho que a gente precisa disso. Até porque, o Guilherme, as pessoas falam, gritam aí, viva Cristo Rei, mas elas têm que conhecer a devoção a Cristo Rei mais a fundo, né? Não é só ficar gritando viva Cristo Rei. E o devocionário eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas a se aprofundarem no tema mesmo, né? Você já editou alguns livros sobre o assunto, por exemplo, esse aqui do Rafael, inclusive, né? Ficou Isso. muito bonito mesmo aqui. É assim, eu não gosto Pessoal, de ficar falando para não ficar parecendo cara é arrogante, né? Mas assim, que eu saiba, se alguém tiver uma informação em contrário, que eu saiba, assim, pelo menos nessa leva mais recente, né? A nossa amiga aqui, historiadora católica, está perguntando se enviamos à Argentina. Deixa eu responder ela aqui, rapidinho. Envia um correio a... Vou colocar o e-mail aqui da editora. beleza. Se eu não me engano, Alessandro, o primeiro livro, pelo menos recentemente, eu não conheço o livro sobre a Cristiada aqui no Brasil, fomos nós. Fomos nós. Assim, eu não acho que nem que é mérito, era obrigação, assim, ter... Sabe? Eu lembro que eu... Deixa eu só terminar. Peraí, o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Isso aí, foi ele quem me convenceu a ler Eric Wegelin. No seu prefácio. Não, só um parênteses, pessoal. José Pedro Galvão de Souza, para quem está ouvindo, é um gigante intelectual. Thomas Juliano vai se vingar. Pode mandar. É que assim, ó, outro parênteses, pessoal. O Thomas é um amigo, um irmão. E nessa quarentena, eu fico entrando na live dele e avacalhando, fazendo perguntas idiotas. Então, provavelmente, ele vai começar a falar um monte de bobagem aqui, um monte de merda. É piada nossa aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Ó, pessoal, José Pedro Galvão de Souza é um gigante intelectual. É um gigante ao lado de Nabucco, de Gilberto Freire, no campo do direito, filosofia do direito. Vocês têm obrigação de estudar a obra inteira desse sujeito. Procurem os livros, estudem. José Pedro Galvão de Souza, tá? Se eu não me engano, a editora Resistência Cultural tem publicado algumas obras dele, se eu não me Isso. engano. A Resistência Cultural está republicando as obras dele, obras reunidas, e acho que uma editora aqui perto de Brasília, esqueci o nome dela, que publicou o Teologia da Perfeição Cristiana, do Roy Marinho. Isso, Magnífica. Eles vão publicar algumas coisas também do Zé Pedro Galvão de Souza. Entendi. Inclusive, aproveitar que o meu amigo Thomas está aqui, a gente vai publicar no blog o Maçangana, do Nabucco. A gente tem um blog no site e vamos publicar lá o capítulo Maçangana, do Minha Formação, que é uma das mais belas peças da literatura brasileira e tem ali uma riqueza espiritual, uma riqueza histórica para as pessoas lerem. Claro que é de fácil acesso, mas a gente quer colocar ali porque eu e Thomas, a gente tem um projeto que não sei se vai dar certo, que é de fazer uma edição nova do A Desejada Fé, que é o livro no qual o Nabucco conta da conversão dele. Não sei se vai dar certo. Eu estou tentando, tem umas dificuldades ali burocráticas, eu não sei se vai dar certo. Mas, bom, então, falando do devocionário, a gente então, tem uma sessão dedicada a Cristo Rei, com salmos, com ladainhas, com novenas, com esse enfoque, né, da espiritualidade de Cristo Rei. E aí a gente ampliou e fez um devocionário completo que vai ter exame de consciência, vai ter uma tabela com uma proposta de plano de vida, uma sugestão, né, o plano de vida. O que você pode fazer diariamente, o que você pode fazer semanalmente, o que você pode fazer mensalmente, anualmente. Vai ter o ordinário da missa tridentina, da missa de Paulo VI. Inclusive, teve um sujeito que falou que eu era um herege por colocar o ordinário da missa de Paulo VI. Depois a gente comenta.
Mais pra frente. Não, eu falei com eles, eu tenho muita influência do Thomas nesse sentido. Falei com ele, cara, não faça a menor questão de você ser meu cliente, cara. Não faço a menor questão. Descadastrei ele da lista e falei assim, eu não quero vender livro para você. Porque, assim, esses caras, eles banalizam a palavra herege. Qualquer coisa a pessoa xinga de Não, herege. Ele banaliza o sentido da não palavra. sabe o que é, Esvazia. na verdade, né? É, enfim, é, vai ter uma parte de orações de todo, que a gente chama de orações de todo católico, que tem muitas orações de todo tipo, né? Desde as orações clássicas, as orações fundamentais, básicas, né? Até, por exemplo, uma oração para pedir a conversão de um amigo, de uma pessoa querida, oração para discernimento do estado de vida, né, da vocação, orações específicas a alguns santos, a via sacra, o terço segundo com as meditações de São Luís Maria Grignion de Montfort, o terço só os mistérios, né, tradicionais, via sacra, o ofício da Imaculada Conceição, que foi uma coisa que eu decidi de última hora, mas eu falei, pô, o ofício parvo não dá, porque é imenso, né? O ofício parvo de Nossa não dá para colocar. Mas o ofício da Imaculada, a ideia, o Vitola falou, cara, é uma devoção, assim, é um hábito muito popular, assim, pessoal que tem devoção à Nossa Senhora Aparecida, então acho que vale a pena. Claro. Putz, tem Então, muita acho que coisa. 400 páginas, né? 300 e pouco. 400, eu estava estimando 300 páginas. Aí a Nina Viana, né, eu perguntei para ela, como é que tá aí, como é que tá a diagramação? Ela falou assim, ó, Guilherme, chegou em 400 páginas. Né, porque vai ter muita coisa que é em formato de tabela, bilíngue, né? E aí, com o formato menor, aí o negócio vai ficar com 400 e poucas páginas. Tá muito bom. Olha, eu tô ansioso para receber o meu, vou falar aqui mesmo, porque falta esse. Tem alguns devocionários muito bons, tá, Guilherme? Tem o Célebre de Orações, tem outros aí devocionários que Da alguns Santa Cruz, da Santa Cruz, são bons devocionários. Mas com esse tema, com esse enfoque que é a devoção a Cristo Rei, não tem no Brasil. E no mundo, eu acho que ele tem esse que você citou da Argentina, ou um aqui, um ali, né? Não tem. Então é uma novidade muito boa. E eu fiquei muito feliz que o Rafael te ajudou, porque ele tem essa, esse conhecimento todo de orações que as pessoas não conhecem, né? Devoções que as pessoas não conhecem, que é importante que as pessoas tenham acesso. E ele redigiu, Alessandro, um texto ali breve, de uma página. Eu não sei se quanto que vai ter ali no formato diagramado, né? Uma página e meia, duas, sobre oração mental extraordinária. Se você vê ali que é uma pessoa que tem o hábito da oração mental, porque conseguir condensar num espaço tão curto, sem que a coisa fique muito etérea, que acho que é a grande dúvida das pessoas. Pô, mas como é que eu faço a oração mental? Vai estar tudo explicado ali para quem quiser começar. Então, assim, é um manual de orações, com esse enfoque, né? E vai, como você falou, capa dura, papel de alta qualidade, com duas cores, né? Porque vai ter aquelas, nas ladainhas, por exemplo, a resposta, né? Geralmente o pessoal coloca em vermelho, vai ter fita para marcar a página, capa dura, enfim. Então vai ser, realmente assim, a pessoa vai receber uma coisa para ficar muitos anos aí. Maravilha, maravilha. Eu acho interessante também as editoras estão se preocupando em fazer boas edições, né, de livros. Não são mais aquelas edições. Poxa, eu fico pensando assim, só para pegar aqui, porque eu estou conversando com você. Mas os livros da Edições Cristo Rei, como era antigamente, as editoras. É interessante que eu estava conversando há alguns anos, eu tinha fé meio protestante, né? Eu lia muito livro protestante. Tem uma caixa cheia de livros protestantes em casa. Eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, Alessandro, por que você não lê livros católicos? Aí eu falei, porque não tem. Falei para não tinha mesmo. O que tinha não me atraía, porque era livro do padre famoso, da televisão, com a capa que eu sabia que era uma coisa rasa, né, e tal. E agora as editoras estão, sei lá, se propondo a lançar bons livros, com boas edições, com edições caprichadas, e que poxa, então acho que assim, não tem desculpa mais pro brasileiro não ler, cara. Não tem desculpa pro Eu brasileiro. acho que assim, Alessandro, como editor, eu vejo, por exemplo, o trabalho da minha biblioteca católica.
aquilo é um divisor de águas, sabe? Por exemplo, biblioteca, né? Em todos os aspectos. Trabalho gráfico, a proposta das capas, né? Resgatar uma coisa mais tradicional que remete às iluminuras. Então, assim, aquilo ali é um padrão de qualidade que, gostem ou não, é incrível, né? Aqui, até eles são alvo, né? Fala que é gnóstico. Eu não sei onde que tem de gnóstico ali. Aqui assim, O pessoal gosta, né? o pessoal gosta de. É aquela coisa, né? O apostolado da caça às bruxas, o cara acha que ele tá ganhando o céu fazendo esse tipo de coisa, né? Mas aquilo ali é um marco, é um marco. Acho que todo mundo que vai. E eu não só em relação ao produto, mas também em relação ao serviço, a qualidade do serviço, atendimento, né, manter o cliente informado. Inclusive agora, pô, esse lançamento. O preço. Não, O preço. preço. Eles Cara, têm até uma história muito curiosa desse livro do Padre Pio, que saiu agora, né? Esse livro, um amigo meu de BH me indicou esse livro uns 3 anos atrás. Ele falou, cara, você tem que ler Padre Pio, The True Story. É o melhor livro que existe sobre Padre Pio. Tem que editar isso aí, cara. Aí eu comprei o livro. Era muito grande, né? O livro tem 500 páginas. Eu falei, cara, não é para mim isso aí, por enquanto. Aí passaram esses 3 anos, eu retomei o interesse no livro, fui pesquisar e vi que tinha uma terceira edição, né? Que é essa aqui, ó, edição aumentada. O livro já era grande, eles lançaram essa terceira edição revisada e aumentada. Aí falei, cara, eu vou mandar um e-mail para eles, para a editora. É uma editora americana chamada Our Sunday Visitor, uma editora que tem décadas lá nos Estados Unidos. Aí os caras falaram assim, olha, já vendemos para uma editora brasileira. Na mesma semana que eles me responderam, eles começaram a dar as dicas ali de qual seria o livro do mês. Quando eu vi, cara, eu falei, eu tenho certeza que é porque eles falaram assim, é a biografia, é a melhor biografia já escrita sobre um santo, etc. Eu falei, com certeza é o Padre Pio. Então, assim, para quem assina, isso aqui é um negócio, é muito bem documentado, realmente, assim, é um negócio de outro mundo. Trabalho com fonte primária, trabalho de historiador. Isso aqui, sério. Foi um pastor luterano, né, que escreveu. Não, mas ele, se eu não me engano, ele é convertido, hein? Mas na época que ele começou a escrever, ele não era católico. Não tem como, né? Não tem como ele... Bom, tem, né? O orgulho tá aí pra gente, pra ver, mas... Porque realmente ele não foi criado na fé católica, o cara. E quando ele começou a pesquisar o Padre Pio, ele não era católico. Entendi. Mas aqui, você quer falar já que a gente já falou bastante do devocionário, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu prometi para os seguidores que você ia falar os projetos que Beleza, vamos falar. Tem para nós, para a gente nos próximos anos. Olha só, a gente está em tradução. Talvez a gente abra a pré-venda ainda nesse mês do Literatura, o que todo católico deve saber, do Joseph Pearce. Para quem não sabe, o Joseph Pearce ele é inglês. Se eu não me engano, ele mora hoje nos Estados Unidos, convertido, e ele é um especialista em literatura. O cara sabe muito de literatura, os clássicos da literatura ocidental. E neste livro aqui ele faz uma exegese, uma análise das grandes obras, dos grandes autores da literatura ocidental. Ele faz uma leitura espiritual desses autores. Então, o que um católico tem para aprender com esses autores? Gustavo, e aí, Gus? Obrigado, viu? O Gus é um amigo lá de BH. Saudades, viu? Vamos encontrar aí quando estiver por aí. Cara, as análises do Pearce, o que ele consegue fazer... Para você ter uma ideia, o tradutor, o Eduardo Levi, ele disse que no capítulo sobre Shakespeare, ele conseguiu dizer em uma página o que o Eduardo Levi estudou um tempo fora nos Estados Unidos, literatura, né, letras, e ele falou, cara, a gente leu muito Shakespeare lá e vários autores de referência, ele citou um determinado autor lá. Falou, olha, o Pearce conseguiu em uma página explicar o que o fulano de tal que escreveu um tijolão não disse em 300, assim. Então, é um livro interessante para as pessoas perderem o medo da literatura, né? Então, por exemplo, o pessoal fala que o Dante é gnóstico. Esse tipo de discussão, eu sei que vai ter gente que vai chiar, eu vou simplesmente ignorar. Porque não faz o menor sentido falar esse tipo de coisa. Cara, eu tô lendo... Pode finalizar, perdão. Não, então, assim,
os capítulos são curtos, ele começa em Homero e termina no século XX, né, com alguns dos grandes autores do século XX. Então, um livro de fácil leitura, muito instigante, e você vê um sujeito de altíssimo nível fazendo uma exegese sem forçar a barra. Né? Você vê que o que ele está dizendo, pelo menos eu vi isso nos capítulos que eu li sobre obras que eu já havia lido, que Sim. realmente você, putz, cara, isso é possível ter essa interpretação mesmo, assim. O cara não está forçando a barra, Na né? barra para encontrar cristianismo ali onde não existe, né? Exato, exato, exato. Por Não, exemplo, quando ele fala de Homero, ele deixa claro, ó, gente, Homero é um pagão, tá? Mas tem algumas coisas ali que o bom leitor capta e ele tenta mostrar. claro, é um clássico não à toa, né, cara? O clássico tem essa tendência à temporalidade, né? É, Acho que o pessoal conhece essa altura aqui. Fulton Sheen, né? Fulton Sheen. Fechamos, graças ao casal de amigos nossos que está ajudando a editora, o Vinícius e a Laila. Então vamos publicar este livro aqui do Fulton Sheen, O Mundo Criado por Deus e o Nosso Lugar Nele. É um livro de apologia. Oh, O Bernardão aí, ó. Bernardo aí. Saudações. E aí, meu Saudações. amigo? Publicaremos este livro. Espetacular. É um livro de apologética do Fulton Sheen. Maravilhoso, maravilhoso. A ideia é publicar no Natal. Sair até o Natal. Maravilha. Cara, quando eu vi esse lançamento, porque você não se aguenta, né? Você vai falando dos livros que você vai lançar. Quando eu vi pela primeira vez que você ia lançar esse livro, eu falei, caraca, ele vai lançar Fulton Sheen. Porque toda editora aí que eu converso com os amigos de outras editoras e tal, eles falam, ó, Fulton Sheen é muito difícil de editar, é muito difícil de lançar, os direitos são caros. Não sei Então, por quê. cara, é porque assim, ó, o pessoal da Molokai editou muita coisa, né? E parece que tem algumas obras que. Apologética boa do Iago Martins. É, tem algumas obras que pertencem a uma fundação lá que está ligada à Conferência Episcopal Americana. Realmente é um negócio meio complicado, mas este livro pertence à Sophia Press, que é uma editora Entendi. americana espetacular. Então eu fechei direto com eles e foi bem tranquilo, cara. Foi bem tranquilo. Então não é assim também, né? Nosso amigo Belloc, The Crusades, As Cruzadas do Belloc. Já tem um livro Teremos deles, aí. né? Dele, né? Vai seguir esse padrão da coleção, né? Vai seguir o padrão. Isso aqui, ó, primeira mão que eu vou mostrar, tá? Que é uma coisa também que eu acho que vai ser. Isso aqui eu acho que vai levar a Cristo Rei a um patamar diferente, tá? Que o material da Sophia Press, que eu fuçando lá no site deles, eu descobri que é isso aqui, ó. Crônicas dos Santos é uma coleção em 4 volumes de quadrinhos sobre santos. Vejam Cara, só este São Patrício aqui, ó. Vejam só. não tem, né, cara? Não tem aqui no Não Brasil. existe, não existe. Não São tem. 20, são 4 volumes, são 20 histórias. Isso aqui está fechado, a gente está com o contrato já está com tudo certo. Primeiro ponto, as histórias não são piegas, as histórias têm drama, as histórias e elas são um pontapé para você querer se aprofundar na vida do santo, né? Porque não são muito longas. Então isso aqui é para jovem, é para adulto, é para criança, não tem absolutamente nada igual no Brasil, tá? Nada igual. São 20 histórias, 4 volumes, eu só tenho o primeiro aqui impresso. Esse primeiro Maravilha. volume tem São Patrício, São Jerônimo Emiliani, é um santo italiano, Santa Elizabeth Ann Seton, São Henry Morse, que eu não conheço, não conheci ainda, e Santa Joana d'Arc. Então, um dos desenhistas dessa série trabalha para DC Comics. Já fez trabalhos para DC Comics, para vocês terem ideia. Vejam a qualidade destas ilustrações aqui. Cara, Então, não tem assim, no Brasil. Não tem. não é uma coisa assim, piegas, muito instigante, tem aventura, tem drama, acho que no volume 2 tem uma história, tem um capítulo sobre São Nicolau. Pô, São Nicolau, cara barbadão, assim, não é aquela coisa de bochechinha rosa, tá? Não é. Não é o Papai Então, Noel. então isso aqui, ó, a gente vai fazer um projeto, baita projeto de divulgação ainda, né? Mas para os pais, para quem faz homeschooling, isso aqui é uma, pô, em época em que a DC Comics está aí divulgando
pervertendo, né, os heróis, que tinham alguns ideais ali interessantes, né, no início. Isso aqui é... Filhote aí. Daqui a pouco eu vou lá, filho. Aí, ó. Para quem acha, né, a criançada quase se mata ali. Não sei se dá tempo ainda. Teremos este livro Cara, aqui, do Michael O'Brien, O Tolo de Nova York. esse autor, cara, ele tem que ser conhecido por todo mundo. Pode continuar. Então, justamente, Alessandro, por que eu acho que o O'Brien não pegou aqui ainda no Brasil? Né? Porque os dois livros publicados dele, que são extraordinários, o Padre Elias e a Viagem ao Alfa Centauro, são muito grandes. E, cara, as pessoas muitos gostam mais de ter o livro na prateleira do que pegar e ler. O livro de 700 páginas. Então, realmente, ou às vezes o cara vai assim, pô, é um autor que eu não conheço. Eu prefiro ler 700 páginas do Dostoiévski do que de um cara que eu não conheço. Cara, deixa eu contar uma história do O'Brien. Como que eu descobri o O'Brien? Foi interessante, eu tava na Saraiva ali, pô, na parte de religião. Porque a Saraiva, aí tinha um livro Padre Elias ali, um Apocalipse, na parte de, acho que era aquela coisa de espiritismo. Não era espiritismo, não, era de macumba mesmo, era a parte de macumba. Tarô. Não, a parte de macumba da religião deles lá, tarô, candomblé e tal. E o Padre Elias, um Apocalipse, estava ali. Eu peguei a capa, era a capa antiga da Vida Editorial. E aquela imagem que... Foi pintada por ele, aquilo é uma tela dele, né? Sim, mas tipo, junto com aquela... Eu falei, pô, esse negócio aqui não é muito bom, não. Aí eu deixei lá. Aí depois eu fui pesquisar sobre esse livro, fui pesquisar e vi que a história era extraordinária. Comprei e li. Cara, todo mundo deveria Olha, conhecer. eu não sei se o Bernardo está aqui ainda. Ele foi um cara que leu o Padre Elias e reconhece que o Padre Elias gosta muito e foi importante até para a conversão dele. Mas a gente batendo um papo uma vez sobre o O'Brien, o Bernardo falou isso. Não sei se ele mantém essa perspectiva, mas ele falou: olha, o O'Brien é o Dostoiévski do século XX, cara. Em que sentido? Em que sentido? Na criação e desenvolvimento dos personagens. Os personagens do O'Brien são muito bem desenvolvidos. Muito bem desenvolvidos. Só que, o que acontece? Olha só o tamanho das crianças que ele escreve. Olha aqui. Olha aqui. O tamanho das crianças. Então, vejam esse outro aqui. Esse aqui tem 1.100 páginas. Aliás, esse aqui é o melhor livro dele que eu já li, tá? Esse livro aqui é maravilhoso. Isso aqui assim, eu gosto muito do Padre Elias, tá? Acho que é o best-seller dele, mas esse livro aqui, literariamente, o enredo, a história é superior. É maravilhoso. Então eu pensei assim, poxa, cara, ele tem 2 livros mais curtos, né? Um deles é o Elias em Jerusalém, que é a continuação do Padre Elias, né? Aqui, ó. Elias em Jerusalém. E o outro é o Tolo de Nova York. Eu falei, cara, vamos tentar por esses dois. Os dois. Maravilha. Os dois. Porque os livros são mais curtos, acho que as pessoas podem... como ele já é conhecido aqui minimamente, um livro do O'Brien, eu vou começar por esse aqui, que é mais curto, entendeu? Então, sim. E esse livro aqui, a história é belíssima, belíssima. É um livro sobre aquelas pessoas ingênuas de coração puro, né? Uhum. Sobre isso, assim, sobre a santidade inconsciente essas pessoas que ainda que elas não sejam católicas, elas sentem-se quase que obrigadas a servir o próximo e a fazer o bem pelo próximo, porque existem pessoas assim, né? Todo mundo tem uma tia na família e já conhece algum parente que é assim. Algo que parece que vem de dentro, né? Não dá para explicar. É maravilhoso, maravilhoso. Então, eu acho que talvez com esses livros aqui a gente consiga divulgar mais. Despertar. Tomara, né, cara? Porque ele, infelizmente, pouco lido. Guilherme, a live vai acabar daqui a 15 segundos. A gente fecha e abre novamente só para encerrar aqui, fazer o processo final. Então, vai acabar agora. E a gente vai abrir novamente o pessoal aí.
Guilherme tá dando spoiler aí das próximas edições aí, que Edições Cristo Reis vai publicar.